Olá, eu sou o Vitor, aqui da Vica. Na Vica aqui trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras em Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. E nessa aula eu quero te contar 5 mentiras que te contam sobre o Light Steel Frame. Light Steel Frame é cheio de marketing de várias formas, cheio de desinformação de várias formas. Então, acho que estamos um tempinho no mercado, já entendemos um pouco como funciona todo o contexto desse mercado de steel frame, já fizemos obras, já fizemos projetos, então quero te passar 5 mentiras que eu considero mentiras que são faladas aí e que com certeza vai te ajudar a te trazer um discernimento melhor para que você venha querer construir com o steel frame, mas com a cabeça correta. Antes de eu te falar quais são as 5 mentiras, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreva no nosso canal, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas falando sobre o Light Steel Frame. Acompanhe a gente também em outras redes sociais, estamos um pouquinho parados no Instagram, mas logo vamos voltar ali com algumas coisas no Instagram também. Estamos mais forte aqui no YouTube mesmo. Temos 3 links na descrição, 2 materiais gratuitos para você fazer download, um para caso você goste do que a gente fala e de como a gente fala, para você deixar os seus dados ali na descrição, que a gente vai entrar em contato com você para agendar a conversa e entender qual que é o seu momento e qual a melhor forma que a gente pode ajudar. Então vamos lá para o vídeo. Primeira mentira que a pessoal gosta de falar sobre steel frame, que o orçamento de steel frame não tem surpresas. E aí eu te faço uma pergunta. Quando você quer fazer a sua casa de steel frame, você quer a sua casa com aço e placas ou você quer a sua casa pintada, com revestimento, com louças instaladas, com metais instalados, pronta para morar? Se você quiser a sua casa só com aço e placas, eu vou te dizer que realmente o steel frame, o orçamento não vai ter surpresas. Você entrar em contato com a empresa, for lá comprar só o kit de light steel frame da empresa, que é o aço, as placas, os acessórios ali, realmente essa empresa tem que garantir o preço ali, que ela está orçando a obra para você e ela tem que garantir esse preço. Não vou entrar em detalhes sobre essa questão do kit. Tem um outro vídeo para você assistir, procure esse vídeo eu falando sobre os kits e as folgas, né, que são necessárias nesses kits para a empresa realmente, inclusive, garantir esse custo, mas sem entrar nesse mérito, sim, ela vai garantir esse custo, porque é aço, placas e acessórios. Só que eu acho que a gente tem que parar de falar de obra de steel frame como se fosse realmente só aço e placas e começar a olhar a obra como um todo, a obra para a pessoa morar, a obra pronta realmente, que envolve fundação, que envolve instalações, que envolve instalações hidráulicas, elétricas, ar-condicionado, gás, automação, energia solar, aspiração central, que envolve acabamentos, revestimento de piso, revestimento de parede, pedra, piscina, pintura, cobertura. Temos que começar a pensar a casa em tudo isso, não é só nessa parte. Então, quando a gente começa a olhar tudo isso, aí a gente começa a entender que para ter surpresa ou não, depende de como a gente está olhando para a nossa construção, quais passos que a gente está dando para o caminho da nossa construção. Para que você realmente não tenha surpresa, e aí eu digo, independente do método construtivo, gente, você vai fazer sua casa de aço, de steel frame, de isopor, de alvenaria, tem um passo primordial para que você realmente tenha clareza desses custos e realmente não tenha surpresa, que é o estudo de viabilidade financeira. Se vocês não fizerem o estudo de viabilidade financeira, pode preparar para ter surpresa, seja em steel frame, seja em alvenaria, seja qualquer um. Agora, se você fizer, em qualquer um dos métodos construtivos também você não vai ter surpresa. Então é isso que vocês precisam de entender quando você está construindo sua casa. Você não está construindo sua casa só de tijolo, ou só de steel frame, ou só de wood frame. Está construindo sua casa para você morar. Tem vários outros investimentos que você precisa fazer também. Agora, se você ficar olhando só para o custo de aço e placa, gente, e mão de obra para fazer isso, claro, é uma parte relevante, é a maior parte da obra, é o maior custo da obra, sim, mas mesmo assim vamos considerar, se chegar, normalmente vai ficar em torno de 40%, 45%. Tem mais 55% do custo da sua obra que você não está querendo olhar para ele. Entende? Então, por isso que é muito importante você ter todas as informações. Ah, Vitor, já estou com todos os projetos prontos, não preciso fazer estudo de viabilidade mais. Aí você vai fazer orçamento executivo.
Aí você vai fazer o orçamento executivo, porque você já tem todos os projetos. Então você vai orçar realmente todos os detalhes da sua obra e aí vai entender o valor que está a sua obra. E aí sim, a sua obra não vai ter surpresas. O orçamento não vai ter surpresas, porque você fez o levantamento inicial de todos esses custos para saber realmente o quanto o seu projeto está custando. Então aí de novo, independente do método construtivo, não é o steel frame que é milagroso. O steel frame, que assim, estamos na internet, às vezes é preciso algumas formas fáceis de falar para entrar no subconsciente das pessoas. Então quando fala que o steel frame não tem surpresas, de certa forma estão corretos. O steel frame não tem surpresas. O aço, as placas ali, é fácil de levantar, de ter uma estimativa de valor ali, não vai ter surpresa. A empresa vai te vender o kit, não vai ter surpresa. Só que você que está aí do outro lado, você precisa entender que você está construindo a sua casa completa para você morar. Então tem todos os outros itens para você olhar também. Vamos para a próxima mentira, para a gente não prolongar muito, mas acho que já deu para entender um pouco sobre isso. A segunda mentira é que steel frame é fácil de montar, parece um Lego ali, todo mundo faz. Essa aí, até em partes, tem algumas pessoas que sim, realmente até têm a consciência de que precisa de uma mão de obra especializada, mas muita gente acha que é muito fácil. Quando você olha para montar uma estrutura dessa que você tem... As peças já vêm cortadas, já tem um espacinho aqui de fazer o parafuso, é só encaixar, é só ler lá um projeto que vai ter o detalhe com o nome da peça e vai ter o projeto ali, e aí vai só se encaixar. A princípio isso é fácil, montar isso aqui é fácil, qualquer pessoa consegue realmente fazer. Só que, já viram aquele ditado que o diabo mora nos detalhes? Então é exatamente isso que a gente tem com o steel frame também. Tem muitos detalhes na construção completa, que se a gente não se atentar a eles, não adianta, gente. Não é qualquer um que faz. Não é montar aço, parafusar uma placa, sim, qualquer um faz. Mas entender os detalhes, o porquê de cada um dos detalhes que tem nesse sistema construtivo, a gente precisa de uma especialização. Eu tenho 5 anos no mercado, estudo 5 que é onde der. Tem uma série aqui Aprendendo Ciência de Construção comigo, que a gente está estudando junto também. Mas, gente, não é fácil. Cada vez que a gente vai estudando mais, é mais detalhe e é só quem está na ignorância mesmo que acha que está fazendo tudo certo e que está tudo bem. Mas para fazer direito a gente tem que estudar, tem que saber cada vez mais, entender e sempre precisa de um acompanhamento técnico para prestar atenção nesses detalhes, para fiscalizar os detalhes, para pensar nesses detalhes de forma antecipada. Então tenha cuidado com isso, não é qualquer um. Então vamos ter atenção, é sempre muito importante ter um acompanhamento técnico junto, de quem conhece. Não estou falando que, obviamente, esse acompanhamento técnico vai te resolver todos os problemas. Assim como em outro método construtivo, o acompanhamento técnico vai resolver todos os problemas e vai te deixar inerente a qualquer possível problema depois. Não, gente, pode acontecer, mas se você tem um acompanhamento técnico, até quando acontecer esse problema, esse acompanhamento técnico vai conseguir resolver para você mais fácil, sabe de onde tirar respostas. Então, se atente a isso também com sua construção de light steel frame. Terceira mentira, steel frame não dá manutenção. Essa também é uma que às vezes a gente tem que tomar cuidado em relação ao steel frame, porque sim, dá manutenção, é obra como qualquer outra obra, tem várias interfaces, vários sistemas que são feitos juntos ali com o steel frame, então a gente tem que estar muito ligado em relação a isso, para que a gente não caia nesse conto da carochinha de que steel frame não dá manutenção, mas dá, gente. Se você não pensar, pode inclusive dar mofo, que algumas pessoas também falam que o steel frame não dá mofo. Isso é uma balela muito grande, então inclusive é até arriscado falar, né? Porque uma pessoa que fala isso, imagina que ela nem está pensando em relação à solução e os possíveis problemas. Então, temos que ter bastante cuidado com o que a gente vende, com o que a gente fala. Mesmo a gente pensando em soluções para que realmente não aconteça um mofo, ainda é possível acontecer, gente. O mofo depende de água, depende de umidade. Mas é um detalhezinho que não foi visto, não foi pensado ali no projeto e consequentemente, ou não foi executado da melhor forma, que pode causar esse tipo de problema depois e vai ocasionar uma manutenção depois. Água, umidade, essas coisas. Mãe natureza, a gente não pode brincar.
Então, se a gente não está pensando nos detalhes, se a gente não está planejando os detalhes, se a gente não está executando corretamente, se a gente não está fiscalizando essa execução, tudo isso é passível de manutenção. E mesmo assim, fazendo tudo certo ainda, fiscalizando, tentando, alguma coisinha, principalmente quando envolve água, umidade, mãe natureza, algum problema ainda pode acontecer. E aí vai gerar o quê? Manutenção. Então, a gente tem que estar ligado em relação a isso. E sem contar aqui também, né, gente? Tem manutenção preventiva também da mesma forma. Uma pintura que precisa de ser feita de período em período, por exemplo. Então, uma impermeabilização que também precisa de ser refeita em período em período. Então, querendo ou não, tem manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. Então, vamos se atentar a isso e não acreditar nesse tipo de situação. A quarta mentira é que o steel frame é sempre mais barato que a alvenaria. E aí eu boto também aqui junto que o steel frame é sempre mais caro que a alvenaria. Quando a mentira é ou para um lado ou é para o outro. Mas sempre sempre mais barato ou é sempre mais caro que a alvenaria. Você já acompanhou aqui, se você acompanha nosso canal, você já deve ter visto um estudo de viabilidade que a gente fez completo, comparando inclusive uma obra de steel frame com de alvenaria. Nesse caso era uma casa de 500 metros e a gente conseguiu chegar em um número menor para o steel frame, que é os parâmetros que eu falo que na maioria dos casos, não é sempre, na maioria dos casos, sim, a obra de steel frame pode ser mais barato que a alvenaria, mas vai ter ocasiões que a obra de alvenaria vai sim ser mais barato que a de steel frame, principalmente casas menores, casas pequenas. Como o steel frame é um material industrializado, é difícil em construções menores, como o material acaba subindo o custo por ser material industrializado, comparar com o custo de uma casa de alvenaria, que sempre vai ser mais simplificado. Então, normalmente a casa de alvenaria menor vai ser mais barata, por de médio, baixo padrão. Agora, quando a gente vai subindo o padrão, vai incluindo outros itens, aumentando a escala, aí sim o steel frame pode ser mais barato. Por isso, a gente não pode generalizar de forma alguma que ou ele é mais caro ou ele é mais barato. Tudo vai depender. Só que, antes disso, eu sempre falo, gente, primeiro escolham o que você quer para sua casa, quais as vantagens que você quer para sua casa. Você quer uma casa mais rápida, se você quer uma casa com melhor conforto térmico, se você quer uma casa com melhor conforto acústico, se você quer uma casa mais sustentável. Então você tem que olhar para as vantagens, olhar para, não vou dizer vantagens, olhar para o que você quer e aí pegar métodos construtivos e entender qual que encaixa mais naquilo que você quer. É isso? Eu trabalho com steel frame, mas eu não quero que você venha construir com steel frame de qualquer jeito, porque senão vai trazer um problema. Não vai querer fazer da forma correta e não fazer da forma correta gera um problema. E construção são investimentos altos. Então, para você que quer fazer da forma correta, entenda o que você quer. Primeiro, preciso da minha obra mais rápida porque não quero passar 2 anos, quero fazer só em 1 ano, que estou pagando aluguel. Pô, um bom motivo para você querer fazer em steel frame. Agora vamos entender o tamanho da sua casa. Sua casa é um tamanho bom? Estou falando de 2 anos e 1 ano, então quer dizer que sua casa já é de um tamanho mais aceitável para o steel frame. Então, aí você sim vai analisar os custos. Só que mesmo assim, pode chegar lá no final, mesmo sendo desse tamanho que eu estou falando que é um tamanho bom, pode chegar lá no final, essa obra está ali custando 5, 10% mais caro em steel frame. Só que lembra, gente, você está analisando uma vantagem. A alvenaria vai te dar essa obra em 1 ano? Não. Então, vamos ponderar isso aqui e sim vale a pena. Sem contar aquele detalhe, né, que a alvenaria sempre tem custos inesperados, custos não planejados, então todos os detalhes, mas sempre tentando pensar da melhor forma. Se você chegou nesse momento, tenta sempre ser justo com a comparação. Não compare nada de forma superficial, gente. Você vai fazer uma casa de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Não faça comparações de formas superficiais. É muito pouco pro que você vai investir para sua casa. Então, a gente precisa de ser sério nesse momento, fazer análises corretas, comparar de forma correta, comparar igualmente, para que você tenha o melhor para sua casa. Se você chega num momento desse de análise, de estudo, ficar sempre olhando números de forma superficial, buscando o número mais barato, você não está encontrando a resposta para o que você quer. O número mais barato olhar de forma superficial é só enganação para um problema futuro que você vai viver ainda. Então vamos ter atenção em relação a isso. E o último é, com steel frame não tem surpresa na obra. Aí eu até estendo isso aqui para tipo, o steel frame vai ser a obra mais rápida, o steel frame não vai ter desperdício, então tudo acho que está mesmo mais ou menos no mesmo balaio. Gente, também não.
não é milagroso. Eu já falei, acho que em vários outros vídeos aqui, que o steel frame não é milagroso. Precisa de projetos, precisa de planejamento bem feito, que aí sim você vai minimizar todas as surpresas possíveis para sua obra. Não quer dizer que não vai ter, mas quanto mais detalhado for o seu projeto, quanto mais planejado for a sua obra, aí sim, com certeza você terá poucas surpresas na sua obra. Agora, quem chega com pensamento de uma fala dessa forma, às vezes faz um projeto de qualquer jeito, não planeja a obra, contrata só uma mão de obra para executar, a mão de obra fala que vai fazer em X mês, não tem um cronograma interligando todas as etapas da obra, e aí, gente, não adianta. A obra vai custar mais, a obra vai demorar mais e vai ter muitas surpresas durante a obra não vai ser limpa, a obra não vai ser organizada, vai ter muitos desperdícios. Então não adianta se você querer pular etapas e querer ter essas vantagens, né? É como qualquer outra área. Você pode pensar aí na sua área quando você não faz as coisas como deveriam ser feitas, o que vai ocasionar. E na construção é da mesma forma. No steel frame é da mesma forma. Não é porque ele tem uma vantagem de ser limpo, de ser mais rápido, que tudo isso automaticamente vai acontecer. Não, a gente tem que ter organização, tem que ter projetos bem feitos, tem que ter planejamento, que aí sim, com certeza você não terá surpresas na obra. Essas foram as 5 mentiras, espero que você tenha gostado do que eu abordei, espero que, na verdade, nem gostado, espero que você tenha entendido tudo isso que eu te falei, que tenha feito sentido para você e você está pensando em construir em steel frame, tenha mudado um pouquinho a sua consciência para seguir o caminho correto e construir realmente steel frame, mas construir da maneira certa, entrar da maneira certa para que você tenha controle. Tudo isso que eu falo é o principal para você, é para o seu investimento. Você não precisa de me contratar. Eu quero que você acredite no que eu falo, confie no que eu falo e faça isso para a sua obra. Organize isso para a sua obra, que com certeza a gente vai melhorar todas as construções que a gente tem no Brasil, principalmente as construções em steel frame, tudo isso com certeza uma hora vai rebater em nós depois. Então, tenham isso na consciência, entendam esses detalhes para começar da maneira certa e organizar e ter mais cuidado e ter um cuidado maior com o investimento da sua família, proteger o investimento da sua família, ter controle sobre o investimento que vocês vão fazer na construção da casa de vocês. E que com certeza tudo isso que eu falo é um passo para que vocês tenham tranquilidade, que vocês façam com consciência tudo aquilo, e sejam intencionais na construção de vocês. Se vocês querem investir 1 milhão na casa de vocês, vocês investam 1 milhão sabendo onde que será gasto cada centavo da sua obra. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, deixe nos comentários o que você achou sobre essas 5 mentiras, me conte se você já tinha ouvido alguma dessas mentiras, ou me conte outra que você já ouviu aí e descobriu que era mentira. Um abraço e até o próximo vídeo.